Novo reforço chegando. Flamengo surpreende aí e vamos ter novidades em breve. Mais 2 lesionados, Pedro e Gabigol. O que está acontecendo? Gerson e De La Cruz também saem mancando e são dúvidas. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Então vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá ganhando aos trancos e barrancos aí, mas tá ganhando, o importante é isso aí. Vai ser campeão, você põe fé? Comenta aí, lembrando que os times do Tite são assim mesmo. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar seu celular e vai comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Tamo junto? Taca o dedo no like e se inscreve. Você que fica de cantinho, não custa nada, dá essa moral aí. É de graça, só clicar no like e depois se inscrever. Vamos que vamos, é nóis. Meus amigos, situação é a seguinte. Jogo no qual a gente esperava uma goleada, não acontece. Mas a vitória vem e gol salvador aí de Léo Pereira no final ajuda o nosso Mengão. Agora lá na altitude, o bicho vai pegar, né? Lá a gente sabe que o jogo é mais pegado. Lembrando que no primeiro turno o Flamengo perdeu lá de 2-1 com o time misto. Então pode ser que se o Flamengo perder dessa vez por 2-1, o Flamengo está classificado. Menos mal, né? Se o Flamengo conseguir segurar o resultado, melhor ainda. Já quando nós jogamos no Maracanã, metemos 4. Esperava que fosse um placar mais ou menos parecido. Porém a gente não tinha aí, né? Bruno Henrique, Cebolinha, Matias Vinha, jogadores ali que geralmente quando jogam como titular dão outra cara e costumam entrar no segundo tempo para revezar ali, descansar o elenco e dar mais liga, né? Mas não teve isso ontem e a gente conseguiu um placar aí com um gol salvador no segundo tempo do Léo Pereira no finalzinho e tá bom demais. Agora é torcer e acreditar. Lembrando que o Luiz Araújo, que fez o primeiro gol, jogou muito, deu show. Pedro saiu lesionado, Gabigol entrou, ficou 51 minutos em campo, segundo o SofaScore aí, e não jogou nada, cara. Aqueles que são gabigzete aí, né, que gostam do Gabigol, o Gabigol infelizmente na péssima fase não faz nada de bom. Inclusive na hora de ir embora ali, em vez de ele passar, né, aonde que é obrigado a passar na zona mista, ele passou por trás das placas de publicidade, poderia gerar uma multa ao Flamengo, fizeram ele voltar e passar de novo, e é muito complicado. O cara não faz nada para ajudar, só faz aí para criar polêmica. Mas é o que a gente tem, e saiu mancando aí, né? Saiu lesionado, muita gente fala que ele abandonou o time, que vai passar por exames tanto o Pedro quanto o Gabigol, e a gente vai ver quanto tempo eles vão desfalcar o Flamengo, se vão desfalcar, se foi só ali uma luxação na hora. Então a gente ainda vai saber dessas informações mais tarde. O que a gente tem de concreto é que tanto o Pedro quanto o Gabigol saíram, né, lesionados, mancando. Também saiu o Gerson e o De La Cruz. Então a gente sabe que o time do Flamengo está cansado, está estafiado, está demais. A situação está muito ruim. Mas vamos acreditar aí que dias melhores virão. Boas notícias? Temos sim. Novo reforço chegando aí. Na verdade, o Flamengo surpreendeu e já até apresentou o jogador aí ontem. Chegou no Rio ontem, né? Vai ser pro Sub-20, é o Jorge Mora, que jogava no Sol de América. É um jogador paraguaio, todo mundo está falando bem desse jogador. Inclusive, ele estava fechado, já estava palavrado com Fortaleza. O Flamengo foi lá, deu o chapéu, pagou 1,5 milhão e por 50% do valor desse jogador, um jogador que tem 18 anos. Jogador que é um meio de campo armador, uma função que o Flamengo precisa muito. O Flamengo deve usar ele primeiro no Sub-20 e depois ir agregando ele no time profissional. O que se sabe é que é um jogador que lá no Paraguai todo mundo fala bem desse jogador. Então esperamos muita coisa dele. Outra novidade aí no mercado da bola é que um jogador que o Flamengo tentou trazer ele em janeiro, que é o Cedric Soares, lateral direito, de 1,81 m. Ele é alemão, naturalizado português e está sem clube. O Flamengo pagaria uma luva de 2 milhões de euros ao jogador, mais o salário, e o jogador já chegaria para jogar. Só que esse jogador está muito em baixa na Europa. O que acontece? Em 2 anos ele entrou em pouquíssimas partidas, já está com 32 anos, presta a completar 33, inclusive lá no X, né, houve um comentário lá de que o Flamengo estaria trazendo jogador, o Deco escreveu embaixo, será que é uma boa? Aí o cara falou, se eles conseguir cruzar, o Flamengo já é o suficiente. Aí, abre aspas, aí o Deco falou novamente, ele está há 2 anos praticamente sem jogar. É um jogador que tem suas qualidades, mas não tem ritmo de jogo há muito tempo. E no Flamengo agregaria valor.
Só que o Flamengo está meio que desesperado. Por quê? Porque a janela já está fechando, faltam 15 dias para fechar a janela. O Flamengo não contratou ninguém, toda hora esse jogador lesionado. Inclusive, para domingo, o Tite deve colocar a maioria da molecada, deve poupar geral, pensando lá na altitude. O jogo de domingo, que é importantíssimo, vale liderança, e o Flamengo não vai ter nem elenco para escalar. Vai escalar aí praticamente Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Wesley. Deve colocar molecada aí, Vitor Hugo, para poder, poder dar aquela diferenciada. Inclusive o Carlinhos deve ser titular. Já Pedro, Gabigol, Gerson e Varela que vão passar por Gerson e De La Cruz que vão passar por avaliações físicas e médicas hoje, vão passar por exames, com certeza devem estar no banco ali se não tiver lesionado. Se for lesionado, nem no banco vão estar. E são dúvidas aí. Mas já vamos adiantar aí. Flamengo, domingo, vai ser um Deus nos acuda, porque vai colocar a molecada. A gente ganhou do Botafogo com a molecada no Carioca, mas agora é outra competição, né? Agora eles estão mais fortes, estão mais ligados, estão mais atentos, mas vamos ver o que dá. Eles também devem poupar, porque tem um jogo importante contra o Palmeiras. Eles ganharam de 2-1. Esse placar, se o Flamengo tivesse feito na Copa do Brasil quando jogou em casa, o Flamengo teria ido para os pênaltis com o Palmeiras lá. Então o Palmeiras é muito forte em casa, então eles devem poupar também. Mas vamos ver o que dá nisso aí, meus amigos. Outra situação é o Flamengo mira Carlos Alcaraz, né? Jogador qual aí teve um destaque na Premier League, foi emprestado, coisa e tal. Um jogador que no momento não está sendo utilizado lá, e o Flamengo está pretendendo contratar esse jogador. Mas o que acontece? A pedida por esse jogador e pelo Southampton é o seguinte: eles querem, a princípio eles queriam 18 milhões de euros, o Flamengo chegou para pagar. Agora eles querem em dinheiro 25 milhões de euros, ou o Flamengo ceda o Vitor Hugo, ou mais um jogador do Flamengo aí do Sub-20, e mais os 18 milhões de euros. Ou seja, o time correu com o tiro, atrapalhou a negociação e está tudo travado. Por enquanto o Flamengo não tem acerto nenhum com eles. Inclusive, muita gente aí fala que esse Carlos Alcaraz não tem interesse de sair da Premier League nesse momento, não tem interesse em vir para o Flamengo. Se vier, pode ser que venha para fazer raiva também. Então o Flamengo está sempre mirando jogador que é difícil de contratar e jogador que não está nem aí para o Flamengo, essa é a verdade. No caso do Claudinho ali, ele queria vir para o Flamengo para ter visibilidade, para poder aparecer para a seleção brasileira. Mas ele querer mesmo vir para o Flamengo não é o sonho dele não. E outro detalhe, está praticamente também certo de que não vai vir, porque o Zenit já deu declarações lá, o presidente já deu declarações de que tanto o Claudinho quanto o Ender, mais um outro jogador lá, não vão fazer malas para vir para o Brasil. Então a verdade é essa, e a situação é essa. O Flamengo precisa de reforços, tem dinheiro, mas não consegue contratar ninguém. Por um outro lado, o Rodolfo Landim, numa entrevista aí, disse que semana que vem teremos novidades. E a gente tem que confiar e aguardar, porque é só isso que não resta, né? Então vamos torcer para que tudo dê certo e o Flamengo consiga trazer um bom nome aí para agora, segunda-feira. Quem sabe já é um cara que já chega com ritmo, treina, entra ali, pode entrar no segundo tempo lá na altitude e ajudar o Flamengo a ter o resultado. É muito difícil acontecer? Por quê? Porque se o Flamengo contrata, o cara chega na segunda, até o cara ser apresentado e inscrito, na verdade, para Libertadores nem dá. Eu tô falando isso aqui, mas na Libertadores nem dá. Tô pensando aqui direitinho, o que acontece? Se o Flamengo contratar e chegar na segunda, vai ser inscrito, só pode jogar na próxima fase da Libertadores. Mas a situação é a seguinte: a gente tem que ter esperança, porque 2-0 é um bom placar. Claro, a gente queria que fosse pelo menos 4 ou 3, mas 2, chegando lá na altitude, eles vieram com tudo, o Flamengo conseguir segurar ali, o Flamengo pode manter esse resultado no 0-0, ou perder até por 1-0 e estar classificado. É essa a ideia, né? E o Tite sabe jogar desse jeito. Ele não sabe jogar fazendo gols, sendo ofensivo, não é o estilo do Tite. Mas jogar na retranca, ele sabe jogar. Ele fez assim com a seleção brasileira, teve algumas partidas lá e conseguiu até vencer lá, hein? Já com o Flamengo esse ano, ele conseguiu perder por um placar mínimo, 2-1, né? 1-0, você tirar um gol para cada lado, fica 1-0. Então ele conseguiu um bom resultado. Pode ser que consiga dessa vez e o Flamengo estará classificado, se Deus quiser, e continuará nas 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que o Libertadores é o campeonato principal, Copa do Brasil é o que paga mais em prêmios,
que dá mais dinheiro acaba sendo o brasileiro, porque tem mais jogos, e o mais importante de todos é a Libertadores mesmo. Então é isso aí. Então o Flamengo firme, forte, focado. O Brasileirão pode poupar e perder, porque ainda tem muito jogo pela frente, dá para recuperar lá na frente. Lembrando que nessa mesma partida aí do ano passado, a gente estava em quinto lugar, estava 18 pontos atrás do líder, que era o Botafogo. A gente venceu eles lá no Engenhão, depois eles caíram em desgraça, começaram a perder, tropeçar, ganha aqui, ganha ali, e perderam o campeonato. O Flamengo terminou em segundo. Ou seja, o Flamengo dessa vez está em terceiro, o Flamengo está bem mais à frente, tem bem menos pontos de vantagem, só tem 2 pontos de vantagem, ou seja, o Flamengo tem tudo aí para conseguir esse título também. Claro, as lesões estão atrapalhando e muito. E falando em lesões, Cebolinha passou por cirurgia na terça-feira, deve ficar praticamente aí 1 ano fora. Matias Vinha passou por cirurgia ontem e foi rompimento aí também de ligamento e deve ficar pelo menos 6 meses fora. Ou seja, nessa temporada não se conta mais com Cebolinha nem com Matias Vinha. Já o Bruno Henrique voltou de contusão e ficou suspenso, vai estar à disposição para domingo, mas deve ser poupado, deve jogar na altitude. Teve uma lesão séria ano passado, se preocupa muito, porque depois disso ele não rendeu mais praticamente. Fez uma boa partida exatamente contra o Botafogo, depois não rendeu mais. Então o Flamengo tem esses problemas aí. O time está todo cansado. Ontem deu para ver nitidamente. Principalmente os uruguaios. Os uruguaios parece que cansam mais rápido, né? Quando deu 20 minutos do segundo tempo, o Varela estava muito cansado. Diga-se de passagem, foi o melhor jogador em campo, jogou muito. O segundo melhor jogador foi o Luiz Araújo. Varela estava muito cansado, De La Cruz estava exausto, de Arrascaeta morto. Então os caras que cansam mais rápido que os brasileiros. Não sei se é porque lá eles jogam 45 partidas por ano e aqui no Brasil chega a jogar 75. Isso aí desgasta mais. E aqui também a logística é maior, né? O Flamengo fazer um jogo, o Flamengo viaja muito, lá eles viajam menos. Então pode ser isso que atrapalhe eles. Mas a verdade é que eles cansam primeiro. E ontem eles estavam mortos. E ter 3 dias dentro de campo acaba aí prejudicando. Lembrando que o Flamengo ainda jogou uma boa parte do segundo tempo aí com um jogador a menos. Gabigol sentiu lá na coxa. Muita gente falou que deu um miguezinho. E depois, durante ele estava caminhando normalmente. Inclusive ele foi perguntado lá na zona mista se estava tudo bem com ele. Ele falou como é que não vai estar bem se o Flamengo ganhou, né? Então a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Mas o importante é que tomara que o Flamengo possa contar com esses jogadores para a próxima fase aí. Já para domingo, né? Tomara que dê tudo certo, que possa estar no banco ali o Pedro, o Gabigol, mesmo em má fase é o Gabigol, possa estar ali o De La Cruz, possa estar o Gerson, pelo menos no banco ali. Tamo junto, abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Valeu, amigos.